Eu recebi ontem no meu telefone um print, não um print, mas uma cobrança sobre o prefeito da cidade, enche a tela, da cidade de São Simão, prefeito eleito agora, recentemente. Olha lá, o que diz lá? Sobre isso não vai dar repercussão, mas sobre o fato de ter várias pessoas trabalhando sem estar na folha de pagamento e recebendo por fora. Talvez seja interessante. Uma pessoa mandou isso. Se acontecer algum acidente de trabalho, os responsáveis estão ferrados. Estão recebendo no envelope marrom mais de 50 pessoas. Que denúncia é essa? É que funcionários da Prefeitura de São Simão, de Goiás, estariam recebendo um dinheiro sem estarem na folha da Prefeitura, tá? Isso em tese pode configurar uma improbidade administrativa. Estou dizendo em tese, viu, gente? Em tese, tá? Mas e o que eu fiz? Vamos fazer jornalismo. Imediatamente entrei em contato com o prefeito eleito recentemente, tá? Dr. Alisson. E ele vai trazer agora pra gente a sua posição sobre esses pagamentos. Doutor, prazer falar com o senhor, tá? O senhor foi eleito recentemente. O senhor agora assinou, inclusive, um decreto nesse momento, porque o senhor a cidade foi vítima aí de um momento muito difícil. Quer dizer, já pegou com pepino, né, o Wallace? Mas em relação, o Alisson, em relação a essa denúncia, o que é que o senhor tem a dizer? Bom dia ainda, boa tarde. Boa tarde, Messias. Tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí? Claro, tô ouvindo sim, querido. Como é que tá as coisas por aí? Tudo da paz? Tudo, uma honra aqui mais uma vez. Graças a Deus. Falar com você, com o seu público, falar diretamente aí com a população de São Simão e Itaguaçu. Messias, como você está acompanhando aí, você já conhece bem a história de São Simão te respeita muito. Um momento muito delicado de nossa história, você foi fundamental. Trouxe à luz da verdade fatos seríssimos que estavam acontecendo. E mais uma vez aqui eu te parabenizo aí pela seriedade com o jornalismo de levar as informações corretas e adequadas. Obrigado, prefeito. Fazendo aí uma análise aí desse trecho que você leu, você percebe uma contradição em tão poucas linhas, né? A pessoa falando alguma coisa que não acha que vai dar repercussão, porque com certeza ela quer repercussão, e estamos vivendo um verdadeiro paradoxo, né, Messias? Eu assumi uma prefeitura que tem um histórico de políticos bandidos, envolvidos em corrupção, em desvio de dinheiro público para se beneficiarem ilicitamente com dinheiro público. Em contrapartida, você recebe esse WhatsApp de pessoas falando que eu estou tirando dinheiro do meu próprio bolso e pagando o servidor. Então, por aí você pode fazer já um filtro de tão responsável estou sendo com os meus servidores. O que acontece, Messias? Dia 2 de outubro eu assumi o mandato e nós pegamos uma prefeitura completamente desorganizada no que tange a administração. E as vagas disponíveis para contratação de servidores no cargo comissionado, elas foram praticamente todas preenchidas para dar funcionalidade para a saúde, educação e social. E nesse meio tempo, alguns secretários que precisou fazer algumas contratações em suas respectivas pastas, não foi possível inserir essas pessoas na folha. Chegou no final do mês, algumas pessoas ficaram realmente não inseridas na folha, e eu, por bem, falei, olha, trabalhou, vai receber. Cada um paga os seus funcionários que vocês mesmos contrataram, e eu também ajudei, e algumas pessoas receberam sim, recebeu dinheiro do meu bolso, que eu tirei do meu bolso, alguns secretários tiraram do próprio bolso e satisfazeram economicamente pelo serviço prestado. Então isso é completamente oposto ao desviar dinheiro público, igual foi feito aqui a vida inteira, para enriquecer ilicitamente. Pelo contrário, eu estou tirando dinheiro do meu bolso para fazer com que as pessoas que trabalharam não fiquem em prejuízo. O pai de família que leva alimento para sua casa não fique em prejuízo. A mãe de família que leva alimento para sua casa também não fique em prejuízo. Inclusive, 5 servidores da Polícia Civil, que nós sempre, a Prefeitura tem um convênio com a Polícia Civil e Polícia Militar, também receberam do bolso. Porque sem essa estrutura, eles não conseguem entregar o serviço para o público.
Então, deixo claro, Messias, o meu governo, ontem, na hora que você me pediu uma nota, eu falei, não, Messias, vamos fazer uma entrevista. Te passei um áudio e falei, me prontifico e entrego, Messias, qualquer tipo de documento que você precisar, comprovando toda a falta de estrutura que eu assumi essa prefeitura. Eu, de imediato, eu já contratei uma empresa para fazer auditoria em todos os contratos. Prefeito. Estou também fazendo um estudo para fazer uma reforma ampla, uma reforma administrativa completa da estrutura do município, para que nós possamos realmente de ter no nosso quadro de servidores os servidores compatíveis com a nossa necessidade. Porque o que eu peguei aqui, Messias, horas sendo pagas, 70 horas sendo pagas para um professor, para que esse professor repassasse para outro professor. Desvio de dinheiro para alguns servidores, pagando a mais serviço que ele não estava fazendo, para que ele pagasse para outros servidores. Inclusive, teve prisões aqui em São Simão relacionadas a isso. E eu, como sou um conhecedor do direito, sou advogado, eu jamais vou permitir fazer desvio de dinheiro para um determinado servidor para que ele pagasse outro. Então, nesse mesmo sentido, nós realmente identificamos algumas pessoas que não foram na folha, mas nós pagamos do próprio bolso. É diferente de você pegar o dinheiro público, pagar para alguém como se essa pessoa tivesse prestado serviço, para que ela repassasse para outro servidor que porventura não estava na folha. O prefeito. Então, Messias. Prefeito. Oi. Prefeito, isso em tese não figuraria improbidade administrativa? Em qual sentido? Você pode qualificar para mim qual que foi a violação da improbidade? Quando você paga, que é perfeitamente possível qualquer servidor assinar um termo de cooperação e prestar serviço gratuito para qualquer órgão público. Qual seria a violação, o ato impróprio de você pegar... O que houve com o sinal do prefeito? Teve uma ligação. Continua, prefeito, continua. Eu faço esse questionamento do senhor. Qual seria o ato impróprio? Eu estou perguntando para o senhor, né? Eu estou fazendo o papel de jornalista, o entrevistado é o senhor. A minha pergunta que eu estou fazendo é se configuraria sim ou não. O senhor vai dizer sim ou não. Eu deixei claro para o senhor aí na minha narrativa os fatos e fundamentos pelo qual não configura. Aí, como você reafirmou, eu te inverto a pergunta. Qual seria? Considerando que não estou tirando dinheiro público algum para fazer nenhum ilícito. Principalmente, eu estanquei essa prática, que era destinada a dinheiro público, de certa forma, para alguns servidores que não faziam certos trabalhos, para que eles pagassem outro. Isso sim, da improbidade, tanto é que foi presa algumas pessoas aqui por isso. É uma prática corriqueira. E, a fim de evitar isso, eu realmente identifiquei que algumas pessoas não foram inseridas na folha e, dessa mesma forma, chamei todos os secretários e vão pagar. Cada um paga aí os seus servidores que colocou nas suas respectivas pastas, até nós colocarmos todo mundo na folha. E aí, Messias, eu te falo, Wallace, qual que foi o seu comportamento que você fez, tecnicamente, para que isso seja normatizado, para que isso seja regularizado? Pronto, peraí, vem para cá. Essa é a pergunta, porque você falou que a pessoa poderia prestar um serviço gratuito. Bacana, mas está pagando. Aí o que o senhor vai trazer agora? Então eu estou pagando para não ser injusto, né, Messias? Exato. Você trabalhar ali e não receber, eu quero saber qual que é a legalidade disso. Como jornalista eu não conheço. Advogado aqui é o senhor e agora prefeito é o senhor. Então, qual que é a legalidade? Onde que o senhor conseguiu legalizar isso? Isso, aí vamos lá, Messias. Como nós percebemos que estavam realmente precisando, que a infraestrutura administrativa da nossa cidade não está compatível com o que ela realmente oferece, nós encaminhamos para a Câmara 3 projetos de leis a fim de normatizar isso. O primeiro projeto de lei é para autorizar um processo seletivo para a educação. Como eu disse no começo, a educação ela absorveu mais de 70% de todo o meu quadro de funcionários comissionados, para dar funcionalidade aos serviços prestados lá na educação, aula, alimento, limpeza, e encaminhei para a Câmara solicitando autorização legislativa para fazer um processo seletivo com 120 vagas. Essa lei, ainda esse projeto de lei, não foi referendado pela Câmara, não foi submetido ao plenário
e não teve nem aprovação e nem rejeição. Tive uma conversa com os 11 vereadores e eles se comprometeram que na próxima sessão, talvez até por uma sessão extraordinária, iriam levar a apreciação do plenário para que isso pudesse ser ou não aprovado. Outro projeto de lei que encaminhei para a Câmara, para fim de solucionar esse problema tanto da saúde como na educação, foi uma autorização legislativa para iniciarmos um processo licitatório para passarmos a gestão pública direta na saúde para um OS, onde vai ter que ser feito todo um projeto e, após esse projeto elaborado, primeiramente a Câmara aprova e vamos planejar por meio de um projeto e depois licitar. Se isso acontecendo, toda a estrutura da saúde, igual é feito no estado de Goiás, todos os hospitais regionais que o estado de Goiás faz gestão, é feito por meio de um OS. Estou também fazendo essa transição aqui em São Simão. Prefeito. Também pendente de aprovação na Câmara de Vereadores. A partir do momento que a Câmara de Vereadores aprovar esse projeto, eu posso dar seguimento a esse projeto. Prefeito. E assim eu vou poder descongestionar a minha folha e passar essas pessoas a serem administradas pelo OS. Deixa eu trazer duas perguntas. Deixa eu trazer dois questionamentos, só para a gente finalizar a fala do senhor aqui. O senhor deixou claro que os funcionários estão recebendo, mesmo não fazendo parte da folha da prefeitura, ou seja, eles não têm recolhimento de INSS, etc. e tal. O senhor pode ter algum ápice, algum problema com a Justiça Trabalhista? E como é que está o apoio do senhor na Câmara de Vereadores? Um passarinho me disse que o senhor não está tendo apoio na Câmara de Vereadores. É verdade isso, prefeito? Olha só, Messias, se você considerar a eleição de 2 meses atrás, 9 dos 11 vereadores apoiaram o meu adversário. E eu não considero que eles vão trazer esse revanchismo político para dentro da gestão. Eu considero que eles entendem, inclusive o atual presidente foi prefeito interino e ele conhece a fundo essa realidade. Eu acredito que eles vão averiguar e analisar esse projeto e vai pôr o interesse público à frente dessa questão política. Então eu não consigo te identificar que eu não tenho apoio. Eu consigo te falar que o povo tem apoio daqueles 11 vereadores e eles sabem que essas reformas que nós estamos promovendo é para que o povo seja recepcionado de forma a ter maiores benefícios com a atuação política praticada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Então, esquece qualquer tipo de apoio pessoal ao prefeito, o Alisson, e eu acredito que o apoio ele é administrativo e uma gestão não é composta, ela não consegue andar se ela não for composta em harmonia com o Poder Legislativo. E eu penso que essa harmonia ela vai existir sim. Penso que vai dar tudo certo e que eles vão sim aprovar. No que tange ao recolhimento, Messias, como eu mesmo disse, todo servidor que pode prestar serviço voluntário para qualquer órgão público, eles também não iriam ser recolhidos. Então, nesse tempo de adaptação, que hoje faz exatamente 48 dias que eu estou no mandato, nesse período de adaptação, um recolhimento feito agora, se eu fosse tocar uma gestão do começo ao fim, pagando os servidores sem recolhimento, com certeza estaria a violar os direitos deles e com certeza não estariam em harmonia com a legislação. Mas isso é de forma muito temporária, até que seja aprovada essas normas e que para que eles não ficassem em prejuízo pelo serviço prestado, nós fizemos essa força-tarefa entre eu e os secretários e fizemos a contraprestação econômica pelo serviço prestado. E você vai ver aqui, Messias, um prefeito que fala a verdade o tempo inteiro e que não tem medo de falar em qualquer circunstância a verdade, em qualquer momento, em todos os sentidos que você imaginar. Prefeito Alisson, desejo muito sucesso ao senhor, desejo muito sucesso à população dessa cidade ordeira, que Deus abençoe a administração, abençoa a administração, traz paz, traz também uma cidade com condições de gerar uma vida melhor para o cidadão. Agora, aos vereadores da cidade, deixa eu lembrar aqui, vereadores, cada um dos senhores tem responsabilidade, não é com o prefeito, não, é com a população. E não pode haver oposição burra. Oposição burra é aquela que se opõe ao cidadão achando que está se opondo a um homem. A administração começou agora, a cidade está em estado de calamidade e é preciso ter inteligência
de entender que os senhores são responsáveis. Porque eu ouvi falar, Alisson, se eu estiver errado, você me corrija. É verdade que existe um desgaste grande da Câmara de Vereadores da cidade? Como que é? Existe um desgaste da Câmara de Vereadores da cidade, sim ou não? Esse desgaste você pode extrair das eleições, né? Porque 9 vereadores apoiaram o meu opositor, que foi derrotado, então automaticamente você identifica esse desgaste. Mas eu acredito que dentro desse 1 ano e 3 meses, o nosso plano já escrito, nós vamos precisar de mais da Câmara, e isso vai ser de forma tranquila ser resgatado, porque eu tenho ciência que eles estão comprometidos com o bem da cidade. Tá certo, prefeito Alisson, um abraço. Como é que está a cidade nesse momento em relação àquele decreto que o senhor fez de calamidade pública? Rapidinho, prefeito, como é que está a situação de São Simão nesse momento? Vamos lá, meu irmão. Eu fiz esse decreto, foi referendado pela Assembleia Legislativa por unanimidade, e hoje já encontra-se na mão do secretário de Saúde do Estado de Goiás o nosso plano de ação para construir um novo hospital aqui em São Simão e um posto de saúde novo no distrito de Itaguaçu, pois esses 2 prédios encontram-se em situação completamente desumana de prestar serviço à saúde da nossa comunidade. Então foi feito aí um estudo muito aprofundado, demonstrou a nossa fragilidade aí diante dessa chuva que veio, que ainda corroborou para identificar a necessidade de construção de um novo hospital. E está nas mãos hoje do nosso governador, que eu tenho certeza absoluta que vai acolher o nosso plano de ação e vai nos dar a assistência econômica necessária para que nós implantemos esse plano de ação e São Simão seja contemplado e sair dessa situação de calamidade. Deixa eu aproveitar o momento aqui e agradecer ao deputado Glaustin, da Focus, que é um grande parceiro de São Simão e não medirá esforços para ir. Hoje, logo cedo, ele tomou café com o governador. Não medirá esforços para ajudar essa comunidade. Prefeito, um abraço, Deus abençoe o senhor, muito sucesso. Meu irmão. Tá certo. Agora são 12 horas e 18 minutos, 12 e 18, mandar um abraço ao meu povo de São Simão e pode contar conosco aqui, viu, gente? Conte com a gente.